Olá, turma! Sejam bem-vindos, todos e todas. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa casa, que está de portas abertas para receber vocês. Aqui o nosso canal Agregando Valor, onde literalmente o nosso foco é agregar valor no seu conhecimento, na sua vida. E para você que está já se qualificando para ser inserido no mercado de trabalho, ou para você que já está inserido no mercado de trabalho e às vezes está até se qualificando para que essa inserção no mercado de trabalho seja mais valorizada financeiramente. Já ouviu falar? Já teve algum conhecimento sobre os riscos ocupacionais? Pois é, agora nós vamos abordá-los, né? Tema do nosso vídeo de hoje, riscos ocupacionais. Tá? E aqui, como você sabe, aqui a gente não perde tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que tem na face da terra. Então, tempo é dinheiro. Então, vamos ganhar dinheiro, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos abordar riscos ocupacionais. Mas, Hernandes, quantos riscos nós temos? Olha, no PPRA, que é lá o programa apontado na NR9, nós temos 3 riscos, né? Os 3 principais lá apontados na NR9. O risco físico, o risco químico e o risco biológico, tá? Então, mas e os outros dois? Os outros dois a gente vê lá no mapa de riscos, né? Entram mais dois riscos, ou seja, entra o risco ergonômico e entra o risco de acidentes, ou seja, os riscos mecânicos, né? Que agora as empresas vão ser mais cobradas agora para apontar esses riscos, tá? Então, como é que funciona? A gente tem que entender que às vezes a sua atividade ela pode lhe expor, né? Você, colaborador, pode lhe expor a um risco ou a vários, tá? Então a gente tem que saber a área onde a gente está exercendo a nossa atividade laboral, os riscos a quais nós estamos correndo, a forma que a gente tem, a empresa vai disponibilizar e a gente da nossa parte através da capacitação que nos é dada para que a gente tente eliminar ou pelo menos deixar dentro de parâmetros aceitáveis. É aí que entra os equipamentos de proteção coletiva, individual, principalmente o que eu costumo dizer, a maior e melhor ferramenta para se trabalhar com segurança, para auxiliar a prevenção e segurança do trabalho. Consciência. Não existe outra ferramenta melhor do que você ser um colaborador consciente. E para ser consciente, tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, tem que passar pela capacitação. Tá ok? Então nós vamos dar aqui um pinguinho de água no oceano aqui, referente à sua capacitação, ao seu entendimento sobre os riscos ocupacionais. Vamos lá. Precisa a gente entender que esses riscos eles são identificados por cores, tá? Por exemplo, risco físico, identificado pela cor verde. Risco químico, identificado pela cor vermelha. Risco biológico, representado pela cor marrom. Tá? Riscos ergonômicos, representado pela cor amarela. E os riscos de acidentes ou mecânicos, como queiram, representado pela cor azul. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de riscos físicos, o mais comum que os alunos acabam confundindo, pensam que o risco físico está ligado com o físico, tá? Que é um erro, tá? Não está não. O risco relacionado ao nosso físico é lá o ergonômico, que está apontado na NR17, representado pela cor amarela. Quando a gente trata dos riscos físicos, nós estamos tratando de questões relacionadas à umidade, poeira, tá? Vem a sílica, vem a silicose, vem as névoas, sobre pressões anormais, pessoas que trabalham em ambiente muito quente ou muito frio, tá? Questão da temperatura, pressões anormais, quem trabalha em pressões hiperbáricas, né? Ou hiporbáricas, ou seja, quem trabalha em alturas, tá? Pessoas que trabalham, por exemplo, os aeroviários, né? Trabalham em aeronaves, né? Ou seja, as pressões são enormes, tanto que quem já teve a oportunidade de viajar de avião sabe que o nosso aparelho auditivo sofre, né? Pressões anormais, hiporbáricas, ou seja, mergulhadores, né? Às vezes muita gente não sabe, mas enquanto esses navios
estão ancorados para carregar ou para descarregar, existem equipes de mergulhadores que vão fazer manutenções, né, que são solicitadas no casco e tal, e ali existe esses mergulhadores, eles trabalham com uma pressão negativa, ou seja, é muito complicado. Então eles estão abrangidos pelos riscos físicos, estão correndo os riscos físicos. Quem trabalha com umidade, pessoas que trabalham com umidade também está exposto ao risco físico. Agora, no risco físico, tem uma peculiaridade que muita gente, às vezes eu sou docente também da área técnica, e quando a gente vai para uma sala de radiologia, a gente vê alguns alunos achando que o risco deles mais é o biológico, pela questão de estar desenvolvendo sua atividade laboral no ambiente de saúde. Mas só que o maior risco que o técnico em radiologia corre são a radiação ionizante. E a radiação ionizante representa um risco físico, tá? Um risco físico. Então a gente vê que o risco físico é muito abrangente, né? E os riscos químicos? O risco químico vem através de produtos químicos, tá? Você trabalha em alguma área onde você está exposto a esses produtos químicos, você tem que ter a devida proteção. Primeiro, o produto químico ele tem a FISPIC, né? Que é a ficha de identificação de segurança desse produto químico. Ou seja, essa ficha ela vai dar todo o dimensionamento de como esse colaborador deve se proteger, qual o tipo de EPI adequado para essa proteção acontecer. Tá? Eu dou sempre o exemplo assim, por exemplo, os frentistas, né? Os frentistas, abastecedores que trabalham em posto de combustível, estão expostos ao risco químico que é o benzeno que está dentro da gasolina. E é um produto químico, expõe ele às doenças mais diversas, entre elas a leucemia, né? Que é o câncer no sangue. Então, é um exemplo dos produtos químicos e dos riscos químicos ao mesmo tempo. O risco biológico, aí entra todos aqueles que trabalham, exercem sua atividade principalmente em ambientes de saúde, né? Por exemplo, o técnico em enfermagem, o técnico, o auxiliar de enfermagem, que apesar de não ter mais a capacitação de auxiliar de enfermagem, mas ainda existe vários auxiliares de enfermagem que exercem sua atividade, os enfermeiros, os médicos, os maqueiros, os agentes de limpeza de ambientes de saúde, ou seja, os mais inúmeros. Então esses riscos biológicos vêm através dos vírus, das bactérias, fungos, protozoários, ou seja, das mais diversas formas. Tá? Então é um agravante e que se tem que ter muito entendimento sobre a sua atividade que você está trabalhando para que você não se exponha além a esses riscos. Ou seja, aí entra a consciência, a capacitação e, lógico, atos com a consciência, você vai estar eliminando os atos inseguros e aí a empresa te possibilitando um ambiente saudável e seguro, elimina as condições inseguras, aí a gente consegue eliminar uma grande possibilidade de riscos de acidente, tá ok? Professor Hernandes, e agora, e os ergonômicos? Os ergonômicos são aqueles riscos que vão te expor principalmente a desgaste do seu corpo. Por exemplo, a tão conhecida LER e a DORT, né? LER, lesão do esforço por repetição. Ou seja, se você faz o trabalho em uma atividade onde te expõe demasiadamente a repetições daquele movimento, por exemplo, que um escrivão de polícia civil, nossa, o cara digita numa velocidade enorme, tá? Então, é possível ele desenvolver uma LER no seu punho. Um frentista de posto de combustível, um frentista abastecedor, que ele vai trabalhar 12 por 36, né? Trabalha 12 horas, folga 36. Porém, nas 12 horas ele vai abastecer centenas de veículos, fazendo uns movimentos muito similares de tirar a pistola, apertar gatilho, programar a bomba e outras atividades. Tá? Mas é importante lembrarmos de que os riscos ergonômicos, né, eles estão também ligados ao nosso psicológico, ao cognitivo. Nós temos a ergonomia cognitiva, ou seja, não só ligado ao corpo, tá? Então, mas ligado também à mente, uma mente sã, tá? Hoje, dentro da ergonomia, as empresas estão desenvolvendo várias ferramentas que estão aprimorando
a desenvoltura desse colaborador no ambiente de trabalho, seja na qualidade, seja na quantidade e também na interação social desses colaboradores. Por exemplo, ginástica laboral, né? A ginástica laboral é uma ferramenta maravilhosa desenvolvida hoje dentro dos ambientes de trabalho. Faz com que o colaborador saia de sedentarismo, às vezes a única possibilidade que ele tem é essa, faz com que o colaborador interaja com os outros colegas de trabalho e ao mesmo tempo vai aumentar o seu nível de concentração, vai eliminar o estresse e outros males que acarretam o colaborador. Então, maravilhoso. Hernandes, e quanto aos riscos de acidentes, os riscos mecânicos? Olha, a priori é importante a gente citar que os riscos de acidentes, eles só são citados quando eles não podem ser eliminados. Por exemplo, um eletricista, eu não posso eliminar o risco de sofrer uma descarga elétrica, não tem como, acompanha a profissão dele. E ele também tem um outro risco gravíssimo, que é abordado na NR35, né? A descarga elétrica, ele está lá na NR10, né? Alta e baixa. A NR35 é trabalho em altura, que diz que toda e qualquer atividade exercida acima de 2 metros do piso é caracterizada trabalho em altura. Então o eletricista ele tem 2 riscos, a descarga elétrica e a queda, ou seja, de uma atividade em altura. Então não tem como eliminar isso da atividade desse colaborador. Tá? Mas, por exemplo, eu não posso citar como risco mecânico, como risco uma máquina defeituosa. Conserta-se a máquina. Um corrimão de uma escada que está sem o corrimão, ou corrimão mal fixado. Fixe esse corrimão de forma correta ou então, se não tiver, coloque. Então, assim, só se põe esses riscos mecânicos, os riscos de acidentes, quando a gente não pode eliminá-los. Não pode eliminar, vai expor o colaborador a esse risco, vamos colocar esse risco, vamos citar esse risco para que esse colaborador fique abrangido, tenha mais entendimento possível dessa área dele, conscientização a alto nível, EPI, altíssima qualidade, adequado para cada atividade e, lógico, caso caiba equipamento de proteção individual, tá? Coletiva, perdão. Primeiro vem um equipamento de proteção coletiva, tá? Caso se aplique. Não sanou o problema, não deixou dentro de parâmetros aceitáveis, aí nós vamos partir para os equipamentos de proteção individual. Dica: muita gente, quando se fala de questão de prevenção e segurança do trabalho, a primeira coisa que vem na cabeça, quando eu pergunto em sala de aula, 90%, equipamento de proteção individual, tá? Então, gente, primeira coisa, conscientização. De nada adianta a empresa te disponibilizar o equipamento de última geração se você for um negligente ou um imprudente. Não vai rolar, tá? Vai continuar se expondo, tá? Então, assim, consciência, quando se aplica equipamento de proteção coletiva, né? E equipamento de proteção individual já vai ficar lá no último, quando já não tem como deixar dentro de parâmetros aceitáveis, aí o EPI entra. E dependendo, gente, se você pode até trabalhar numa área insalubre, se os equipamentos de proteção coletiva e individual deixar essa insalubridade, esse agente insalubre dentro de parâmetros aceitáveis, você nem vai receber insalubridade, tá? Então fica a dica, e o nosso próximo vídeo já vai ser justamente sobre a questão que insalubridade e periculosidade em R15 e 16. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, acredito que gostou, então aproveite lá, dê o joinha, tá? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e comente, tá? É uma forma que a gente tem de disponibilizar esse vídeo para mais pessoas, e eu te digo, agregue valor na sua vida. Eu estou aqui para fazer a minha parte, faça a sua, e aí a prevenção acontece, ok? Fui, um abraço!